Deus nos abençoe nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Bon Dieu bénit nous dans le moment ça, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bem-vindo a mais um programa. Bienvenue dans notre programme. Hoje nós vamos falar sobre falsos mestres, Aujourd'hui, nous allons parler sur faux maîtres, falsos ensinadores. monde qui a mal enseigné. Talvez você saiba disso, você perceba isso. Et peut-être que vous-même, vous avez parlé ça. Há muitos falsos ensinadores Il y a plein de monde qui a mal enseigné, que estão pregando o Evangelho. qui a prêché l'évangile là. Esses são os lobos escarnecedores que Paulo disse. Et monde ça c'est loup cruel que l'apôtre Paul te dit. O apóstolo Paulo falou que eles viriam L'apôtre Paul te dit, il est venu. e enganariam as pessoas com a própria Bíblia. Il a trompé monde avec propre Bible. Isso está em Atos 20 e 29. Et ça est revenu dans Actes, dans travail 20-29. Ali Paulo diz que depois da partida dele viria lobos cruéis, L'apôtre Paul te dit, après le finale, a gagné des loups cruels qui sont venus, que não poupariam o rebanho. qui prennent soin de troupeau. E quem tem rebanho é pastor. Monde qui vient troupeau, c'est pasteur. Ali ele se referia a falsos ensinadores que viriam para matar as ovelhas. Je devais parler qu'il y a un faux monde qui a un faux enseignant qui est venu qui pour enseigner le monde. Então seria para as pessoas cuidarem com esse tipo de homens. Ces gens, cette façon de parler, c'est pour nous être capable de faire attention avec les gens de Montsalé. Vamos ler uma escritura, está em 2 Pedro, capítulo 2, 1. Nous allons lire dans 2 Pierre 2, verset 1. Vamos ler algumas escrituras falando sobre esses falsos ensinadores, né? Nous allons lire quelques écritures qui viennent à voir avec faux et enseignants ça. Então vamos ler a 2 Pedro, capítulo 2, 1. Nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Leremos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas perdições. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com a palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia. A sentença e a sua perdição não dormita. Cependant, devine des faux prophètes tout parmi le peuple. Même gens pral des faux enseignants tout parmi nous. Moun sa yo ap veni en bas ak faux enseignement qui ka cause division et ap ni à ta maître qui te acheté yo. Comme ça, y a pralé yon destruction rapide sous tête yo. En plus de ça, en pile monde pral suivre conduite des respectants. Moun sa tout moun sa yo gagné et à cause yo même. Moun pral parler chemin la vérité à mal. Mettez sous ça, n'en fait ava, y a exploité nous avec parole qui pour tromper nous. Mais jugement qui était prononcé pour yo depuis tant longtemps, pas traîner. Et destruction yo cap vin sur yo a pas fini. Também em Mateus 24, 11. On va lire aussi Matthieu 24, 11. Do 11 ao 14. 11 a 14. Bem, esses falsos mestres, vocês é bem claro de se perceber. Faut mettre ça c'est très clair pour nous voir. Muitas igrejas pregando o Evangelho. En plus, l'Église a prêché l'Évangile. E você vê uma grande confusão. Donc, nous avons en pile confusion. Há vários tipos de ensinamento. Et de façon qu'il a prêché. Você vê que tem uma igreja diferente da outra. Ouais, il y a l'Église qui est différente de l'autre. E todos têm a mesma Bíblia. Et tout bien même Bible. Isso é estranho, né? Ça est un peu étrange. Tem vários pensamentos. Il y a plusieurs types de pensées. Sendo que a palavra é uma só. Et paroles sont seules.
Então você vê falsas igrejas com nomes diferentes, muitas igrejas, Ou en pile l'église avec des noms différents. e cada um tem um tipo de doutrina. Que chacun a un type de doctrine. E todos creem que estão certos naquela doutrina, Et chaque croit que yo a fait bon bagay dans doctrine pa yo. mas cada um tem um tipo de interpretação da Bíblia. Et chaque interprète la Bible en façon différente. E a Bíblia fala em Apocalipse 22, no final do livro, Et la Bible parle dans Apocalypse 22, dans la fin de la Bible, que aquele que acrescentasse uma palavra na Bíblia ou tirasse seria arriscado do livro. et quel que soit le monde qui a ajouté ou bien qui a retiré dans la Bible, monde ça, bon Dieu a retiré. Aí você vê falsas interpretações, gente mudando e acrescentando, Ou en pile interprétation, il y a un qui a changé, il y a un qui a ajouté. sendo que a Bíblia diz que não pode acrescentar nada e nem tirar nada. Et pas bien que la Bible dit, on va ni retirer ni ajouter. Hoje temos teólogos Déjà nous avons un théologien, que fazem estudos sobre Deus, ils fait étude sur bon Dieu, e tem outros que estudam o Espírito Santo. et il y a un qui a étudié Saint-Esprit. Paractologia estuda o Espírito Santo Pathologie, il étudie Saint-Esprit. e teologia estuda sobre Deus. Et théologie, il étudie sur bon Dieu. São dois tipos diferentes de ensino. C'est deux types différents d'enseignement. Um faz estudo sobre Deus Il fait étude sur bon Dieu, e outro faz estudo sobre o Espírito Santo. et on l'autre fait étude sur Saint-Esprit. É como o Espírito Santo e Deus fosse diferente um do outro, Comme si cet esprit avec bon Dieu, c'était chaque différent de l'autre. confundindo as pessoas, a mente das pessoas, Ça confond penser mon Dieu. porque a partir do momento que o homem mistura o que ele pensa com o que o Deus falou, Parce que après que l'homme vient mélanger, penser avec sa bon Dieu et parler, ele atrapalha, ele estraga o que Deus disse. il crase, il détruit sa bon Dieu de Dieu. Porque daí entra pensamento dele, não o que Deus disse. Parce que quand il y a là, penser, c'est son ciel qui vient faire paraître, non pas sa bon Dieu de Dieu. Então vamos ler Mateus 24, On va lire Matthieu 24. ó, 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos as gentes, e virá o fim. En pile, faux prophète pour apparaître et à tromper en pile monde. À cause de méchanceté qui a augmenté, l'amour plus fort, mon a venu rafraîchi. Mais mon qui en dirait jusqu'à la fin, c'est mon ça qui a sauvé. Yo pral prêcher bonne nouvelle là, ça concernant royaume non sous toute terre, comme un témoignage pour toute nation. Après ça, la fin a venu. Agora Mateus 7:15. On a appelé Matthieu 7:15. Aqui entra aquela parte que eu falei que viriam lobos cruéis Là, entre partie que je parlais, a venu des loups cruels e que não perdoariam as ovelhas. qui pardonnaient moutons. Muitos seriam enganados por eles. Então vamos ler Mateus 7:15. Matthieu 7:15. Está escrito assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Faites attention à faux prophètes qui viennent sur nous, à pour moutons sur nous, tandis que c'est loup vorace par en dedans. Também em 2 Coríntios, capítulo 11, 13. Dans 2 Corinthiens 7. Comment? 2 Coríntios 11, 13. 2 Corinthiens 11, 13. Então a Bíblia é bem clara de dizer que viriam os falsos ensinadores. La Bible est bien claire, elle dit qu'il y a des loups cruels, des faux enseignants. E se você vê o quadro religioso hoje, Si vous regardez le tableau religieux, você vê ministros après des ministres
até mesmo fazendo comércio dentro de suas igrejas, qu'a fait commerce dans l'église. vendendo as bênçãos do Senhor, Il y a vendre des bénédictions Seigneur. Começam a vender objetos Il a commencé à vendre des objets e dizendo para as pessoas que se eles comprarem aquilo, Deus os abençoará. il dit que si vous achetez bagage ça, vous já béni. E se você vê as escrituras, Jesus Cristo ele foi o exemplo. Si vous appelez l'écriture, Jésus était un exemple. E o mesmo Jesus disse, de graça recebesse e de graça você também tem que dar. Même Jésus a dit, vous venez par grâce et par grâce vous supposez pas. Aí você vê os falsos mestres fazendo ao contrário. Ouais, un peu faux maître qui a fait le contraire. Eles vendem coisas Qui a vendu des choses. e eles apelam as pessoas a darem dinheiro. Ele monde pour caber l'argent. E até mesmo diz, se as pessoas não derem dinheiro, elas serão amaldiçoadas. Même dit, si vous n'avez pas l'argent, il y a maudit. Aí você pensa comigo, e aqueles que não têm dinheiro? Bon, quand il y a la souffrance avec le monde qui n'a pas l'argent. O Evangelho de Jesus Cristo veio para facilitar, Et l'évangile du Seigneur est venu pour faciliter. não veio para complicar a Il coisa. est venu pour compliquer la bagaille. Jesus Cristo já pagou o preço das bênçãos, das enfermidades. Jésus a déjà payé prix, bénédiction et pour guérir maladie. Então não precisa você dar dinheiro para um pastor para você ser abençoado. Pas besoin de pasteur l'argent pour capable bénir. É Jesus Cristo que te cura. C'est Jésus-Christ qui a guéri. E Jesus Cristo nunca pediu dinheiro nas escrituras. Jésus n'a jamais demandé l'argent dans la Bible. Então se você está fazendo isso, Ou même si vous faites ça, você não está corretamente alinhado com a vous palavra. n'êtes pas en ligne avec la parole de Dieu. É claro que você está sendo mal ensinado. C'est vraiment vrai, vous êtes capable de mal enseigner. Então esses falsos mestres estão fazendo esse tipo de coisa. Il faut mettre ça, c'est Jean de Bagaille qui a bien fait. Ah, mas você pode dizer, irmão, mas lá Deus cura as pessoas, Deus está lá. On dit, bon Dieu a guéri le monde, bon Dieu là. Só que a Bíblia diz que os dons são dados até para os rebeldes. Et pas bien que la Bible dit que même don, même rébellion, bon Dieu pas eu don. Nós vamos ler isso nas Escrituras. On va lire on continue. 2 Coríntios 11, 13 ao 14. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Ó, está escrito assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilhoso, porque o próprio Satanás se transfigurou em anjo de luz. Até o 14. Parce que monsieur Sayo, c'est faux apôtre yoye, c'est bluffeur qui a fait tête yo passer pour apôtre Christ. Et ça pas étonnant parce que Satan lui-même toujours a fait tête lui passer pour ange lumière. Agora o Salmo 68, 18. Nous allons lire Somme 68, 18. Como eu falei, ele deu dom até para os rebeldes. Nous allons parler même rebelle don. Porque Marcos 16, Parce que Marc 16, ele disse que em meu nome expulsarão demônios. parce qu'il dit non, moi, n'a pas chassé démons. Em meu nome imporão mão sobre os enfermos e os curarão. Non, nous avons des mains sur maladie et maladie a guéri. Então essa promessa ele falou. Começa a parler. E isso tem que acontecer se a pessoa crê no que está escrito. Et si vous n'en pouvez, ça allait arriver fait. Então no Salmo 68, 18 fala isso, vamos ler? 68, 18, ó, ele fala: Tu subisses ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebesses dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Vous te montez en haut, ou menez un pile prisonnier avec vous. Vous te prenez un garçon comme cadeau, oui. Oui, même quelques garçons qui gagnent tête dit pour qu'arrêter dans mi-temps, yo. Bon Dieu, non. Então, os falsos mestres eles teriam dons. Et faux maître, yo gagnent don. Porque Jesus deu uma promessa aqui. Parce que Jésus lui a une promesse là. E Deus, como ele não pode voltar atrás com sua palavra, Comme bon Dieu lui a retourné en arrière avec parole, aquilo tem que acontecer. ça a obligé fait. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, Jésus-Christ, pour une fois, il est devenu, hein?
Ele teve 3 estágios em seu ministério. Il y a 3 étapes dans le ministère. A primeira etapa, a primeira parte, Première partie, ele começou curando os enfermos. il commençait à guérir et malades. Aí um monte de gente o seguia. Tout le monde t'a suivi. Aí ele mudou para a profecia, discernimento do coração On est devenu avec prophétie, t'as discerné cœur e profecias. avec prophétie. Aí o povo achava interessante, né? Discernir o coração, falava o que a pessoa tinha. Et le peuple a trouvé ça très intéressant, comme je t'ai parlé ça dans le cœur mondial. E um monte de gente o seguia até ali. Tout le monde t'a suivi. Enquanto eles estavam se beneficiando do corpo, né? Do que viam. Parce que tu as bénéficié de ça, que ouais. Mas na última parte ele mudou para a terceira etapa, que eu vou usar essa expressão. Mais la dernière fois, il a changé dans la 3e étape, là, Que é a parte mais profunda da palavra, qui était partie qui est plus profonde dans la parole. onde ele ia pregar para salvar as almas. Elle t'a prêché pour te sauver, non, Dieu. E quando ele fez isso, ele foi rejeitado. Elle fait ça, un peu le monde est rejeté. Aí a ponto das pessoas falavam para ele: tu está se fazendo Deus, falando essas Un coisas? peu le monde dit, on a fait, vous voulez faire être tourner au Dieu. Eles Pas les não, bagages ça. eles não entenderam que ali estava Deus em carne humana, Ne pas comprendre que c'était bon Dieu dans la chair humaine. porque Jesus foi Deus em carne humana. Parce que Jésus c'était bon Dieu dans la chair humaine. Então, enquanto as pessoas estavam sendo beneficiadas com a cura divina e com os sinais, Parce que les gens ont bénéficié de signal de guérison. um monte de gente o seguia. En peu le monde tape sur lui. Mas quando ele pegou a parte mais profunda da palavra, Mais là, une partie qui est plus profonde dans la parole, eles recuaram, eles não quiseram. il n'y a pas de voler, il y a rejeté. E hoje é a mesma coisa. Je dis à ces mêmes bagages. As pessoas querem serem curadas, Tout le monde voulait guérir. elas querem ir na igreja verem sinais e maravilhas, Je vais à l'église pour des signes merveilleux. e isso, as falsas denominações têm isso. Et faux dénomination, il y a des bagages. Porque a Bíblia diz que dom é sem arrependimento. Parce que la Bible dit don, c'est sang et repentance. Aquilo é presente de Deus, Ça sont un cadeau, bon Dieu. para que as pessoas vejam aquilo e vejam que Deus está operando. Le cadeau que bon Dieu qui a opéré. Mas Ele não quer somente te curar, Mais nous ne pouvons pas supposer besoin seulement de guérison. Ele quer te salvar, Il voulait sauver. Ele quer te trazer a parte mais profunda da palavra. Il voulait toucher la partie qui est plus profonde de la parole. Então os falsos mestres estariam fazendo trabalhando com a cura divina. Faux maître, il travaille avec guérison divine. Tá, então essa promessa aqui, Deus deu essa promessa. Bon Dieu va promettre ça. Essa promessa seria um presente dele, Et pour ça, c'est un cadeau que bon Dieu va. que ele daria às pessoas para mostrar que ele está ali. Il t'a bien mon Dieu pour montrer qu'il est là. Só que as pessoas podem se beneficiar com o dom Et seulement qu'il y a plein de monde qui voulait bénéficier seulement avec don. e não querer seguir o doador do dom. Il va vouloir suivre le monde qui va don. Eles queriam só o presente, mas não o doador. Il voulait seulement le cadeau, mais pas le monde qui va cadeau. Só que o doador, ele é o absoluto, ele é o centro das atenções. C'est bien que le monde qui va cadeau, c'est lui-même pour nous porter attention à lui. Correto? Vamos ler também Romanos capítulo 11, 29. On va lire Romains 29. Romanos 11, 29. Romains 11, 29. Então você vê que os dons é sem arrependimento. Dans eux, c'est sans repentance. Um falso mestre, ele pode ter aquele dom Un faux maître qui a un don ça, e ele pode pregar a palavra contrário ao que Deus disse. capable de prêcher par là, le contraire avec ça, comme Dieu dit. Ele pode mudar algumas coisas. Il a changé de bagaille. Como um teólogo que prega estudos sobre Deus, Et même avec des théologiens qui étudient sur bon Dieu, e como o outro que estuda paractologia, que estuda o Espírito Santo. et même avec l'autre groupe qui étudiait pathologie, qui étudiait sur le Saint-Esprit. Entendeu? Porque um pensa que o Espírito Santo não é Deus e que Deus não é o Espírito Santo. Eles pensam que são dois diferentes, um diferente do outro. Et chaque pensée que cet esprit n'a pas bon Dieu pas cet esprit. Então vamos ler Romanos capítulo 11, 29, On va lire Romains 11, 29. ó, que fala da vocação sem arrependimento, dos dons, né? On va lire
vocation sans repentance. Está escrito em Romanos 11, 29, então. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Parce que cadeau bon Dieu bail appel lui fait, c'est pas bagaille la pour regret. Entendesse? Então, a pessoa pode ter o dom Et bon monde qui a don, e não ter o doador. il pas gain monde qui bail don. Ela só tem os dons ali. Seulement gain don, Ela chega no final, mais le revenant fin, como fala em Mateus 7, j'en ai parlé dans Matthieu 7. a Bíblia fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. Et dans le dernier jour, il y a un qui a dit Seigneur, nous te fait signe, nous te fait signe, nous te fait un pile miracle. Expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitas maravilhas. Nous te chassé des démons, fait un pile belle bagarre. Aí o dom vai falar assim: apartai-vos de mim, nunca nos conheci. Et les gens qui te baillent don, ils disent retire comme nous sommes, pas de gens qui connaissent. Então veja bem, Mateus 7 fala isso. Matthieu 7 parle ça. Então aquele ministro pode ter dons, Et un ministre qui a un don, ele pode curar os enfermos, ter sinais, il est capable de guérir malade jusqu'à ce qu'il ait des signes. e ele pode guiar as pessoas até o final. Il est capable de conduire les gens jusqu'à la fin. E aí pode chegar no final e eles serem rejeitados, Il est dans le final là que bon Dieu rejette. porque eles só tinham os dons. Parce que seulement don de gain. Eles não quiseram receber o doador do dom. Parce que va recevoir le monde qui va don. Aí eles ficam girando ali Il était à tourner en rond. e não conseguem avançar, Il va avancer. porque é a parte mais profunda da palavra Parce que ça, c'est partie qui est plus profonde dans la parole. que vai te levar no arrebatamento. Qui a mené un enlèvement. Não vai ser os dons, Ce n'est pas don. porque o dom se pode ser curado de um câncer hoje Parce que don, quand il guérit de un cancer, veut dire, e morrer num acidente amanhã, on mourit dans un accident demain. entende? Comprends? Então implica de receber a parte mais profunda da palavra. Ça implique une partie qui est plus profonde dans la parole. E hoje Deus enviou um profeta nesse tempo do fim, Et je dis à vous, vous un prophète dans la fin de ça, na mensagem dele que nós cremos. dans le message que nous croyons. E esse profeta ele veio trazer a abertura da palavra Le prophète, ça allait venir ouvrir la parole. e veio nos mostrar todos os enganos religiosos. Je vais montrer nous tous les côtés religieux qui ont trompé nous. Ele veio nos mostrar como que o diabo está trabalhando dentro das igrejas hoje. Il montrer nous que Satan travaille dans l'église du Kounyala. Esse profeta veio precursar da segunda vinda de Cristo. Et le prophète, ça allait même venir pour te prévenir la deuxième fois que j'étais venu. Porque a Bíblia diz, Parce que la Bible dit, em Efésios 4:11, dans Ephésiens 4:11, que Deus enviaria dons à sua igreja. que bon Dieu a envoyé des dons dans l'église. Esses dons são o quinto de Efésios. Et les dons, ça c'est dans le temps Éphésiens, Éphèse. Ali tem 5 dons: Là, il y a 5 dons. apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Então a igreja de Jesus Cristo ela estaria composta desses dons. Et l'église Jésus-Christ est composée de dons. E a igreja de Jesus ela receberia um profeta hoje. Et l'église qu'on y a recevoir un prophète. Porque uma igreja se não tiver profeta, ela é incompleta. Parce que dans l'église, c'est pas un prophète, il est incomplet. É claro que o profeta é um pregador. Et vraiment, le prophète, c'est un prédicateur. Só que esse profeta que eu falo, eu estou falando, ele é precursor da segunda vinda de Cristo. Et seulement le prophète, ça que m'a parlé là, c'est le prophète ça qui était annoncé deuxième fois de la venue. Nós falamos dele nos outros estudos anteriores. On a parlé de lui déjà dans l'étude passée. Fizemos quatro vídeos sobre o profeta no Novo On Testamento. fait n'importe 4 vidéos sur le prophète dans le Nouveau Testament. Então esse profeta teria que vir no tempo do fim Le prophète, ça était supposé venir dans fin dans ça, para nos ajudar aqui no tempo do fim pour lui aider nous en fin dans ça, e trazer uma mensagem para nos tirar da mão desses falsos ensinadores. pour venir à un message, pour être capable de tirer nous dans le faux mettre ça. Nós pregamos essas coisas porque o profeta nos ensinou, Nous prêchons par exemple le prophète là nous enseigné. porque a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, na qual o profeta recebe galardão. Parce que les gens, il y a un monde qui recevra un prophète là qui recevra un beau cadeau. E se você vê na Bíblia, todos que receberam profetas se deram bem. Et souvent dans la Bible, là, tout le monde qui recevra un prophète là, le monde a toujours marché bien. E todos que não receberam padeceram. Tout le monde qui pas recevra le monde ça il pas fini. Vamos ler Lucas 10. Tu vas lire Luc 10. Ó,
Então, dons são sem arrependimento. Et donc, si on va besoin de repentance pour ça, O mais importante não é você receber a cura do corpo. ça qui est plus important, c'est pas là recevoir une guérison encore. O mais importante é você ser salvo. Ça qui est plus important, c'est pour sauver. Porque um dia tudo vai acabar. O homem morre. Parce qu'un jour, tout va finir parce que le monde mourit. Mas o que interessa é para onde você vai depois. Mais ça qui est important, c'est qui compte pour aller après. Correto? Vamos ler Lucas 10, 17 ao 19. 10, 17 à 19. Aqui são os discípulos fazendo sinais e maravilhas e indo até Jesus, se sentindo autossuficientes, gostando daquilo, né? Parce que les disciples qui ont fait des miracles dans le temps de Jésus, ils ont senti important. Fala escrito. E voltando-se os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios serão sujeitos. E disse-lhe Jesus, né? Disse-lhe: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Après ça, 60 disciples retournés à quel content, ils dit: Seigneur, les nous servir non, même des démons soumettent devant nous. Dès ça, il dit: Moi, ouais, Satan, déjà tombé, saute dans le ciel là, tant pour une étoile. Regardez, moi, bah, nous pouvoir pour nous marcher sous couleuvre et scorpions, et moi, bah, nous pouvoir sous tout pouvoir ennemi. Comme ça, pas rien qui a fait nous mal. Mais pas réjouir peut-être esprit de soumettre devant nous, réjouir plutôt parce que non nous inscrit dans le ciel là. Ó, veja bem, se você ler a leitura da maneira que a gente leu, você pode conferir. O capable écriture na façon que eu li lá. Aqui primeiro veio 70 discípulos gostando da manifestação do dom. Premièrement, 70 discípulos qui venaient contents peut-être les gens dont manifester. Os 70 vieram: Senhor, até os demônios sendo sujeitos, expulsamos ele e tal. Eu disse: Senhor, même demônios courent devant nous, nous mettons sur malade guéri. Veja bem, eles fizeram sinais e maravilhas. Ils font signes merveilleux. E se você ver, esses 70 aqui são os mesmos que deram as costas para Jesus. Même 70 monde a parlé, même eu viré do para Jesus. Quando Jesus falou: aquele que não comer da carne do Filho do Homem não tem vida em si próprio. Jesus dit: se on va manger corps humain, non, monde n'est pas capable de gagner la vie éternelle. Eles ouviram aquilo e falaram assim, eles não entenderam o que Jesus disse. Eu fiz tanto de baixo para compreender o que ele dizia. E pensaram assim: ele quer que nós comemos a carne e o sangue. Eu disse: que é isso? Eu disse: pô, ça passe là. Se eu voulais manger viande corps avec o sang. Os mesmos que fizeram sinais e maravilhas, o nome dele deram as costas para ele. Même monde qui a fait des signes qui merveilleux dans non li, monde ça veut do bal. Então hoje é a mesma coisa. E quando ela ça na villa, c'est même genre. As pessoas querem serem curadas, querem ver grandes maravilhas. On veut guérir, on veut des bails merveilleux. Mas quando ele vem mostrar a parte mais profunda da palavra, eles dão as costas. Alors, quando eu bail que plus profond na Bíblia, eu vi do. Então, quando ele falou isso, esses 70 deram as costas. Aí ficou só os 12. Aí Jesus olhou para os 12 e falou: vocês também não querem ir? Aí Pedro disse: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí Jesus falou na ocasião, quando os 70 vieram, né, na mesma escritura que a gente leu agora. Jesus parlait na occasion, pendant 70 discípulos étaient là, et na écriture là. Ele citou algo interessante. Isso é um très interessant. Ele falou assim: não se alegrem porque vocês estão expulsando demônios, fazendo essas maravilhas aí. Ele disse: não fait que nous content pour peut-être chasser démons, a fait des bagages merveilleuses. Ele falou assim: alegre-se por os seus nomes estarem escritos no céu. Ele dit: et pour nous faire que nous content
Il fait que non écrit dans le livre, dans le ciel. Só lembrando que Jesus, que eu falei no começo, tem 3 estágios do ministério. C'est que nous avons changé dans le commencement de Jésus, il y a 3 étapes du ministère. Primeiro, cura divina, Premier, c'est guérison divine. monte de gente atrás. Então, Monte de pessoas seguindo. un peu de monde a suivi. Segundo, profecias, discernimento do coração. Et deuxièmement, c'était prophétie, discernement du cœur. Monte de gente seguindo. Un peu de monde a suivi. Quando ele pegou quando ele falou quem ele era, Elle parlait de qui est-ce qu'il est, eles deram as costas. ils virent de aller. Até mesmo os que faziam os sinais no nome dele. Même si monde a fait signal dans le nom. É por isso que em Mateus 7, vocês vão ver que as pessoas sendo rejeitadas, Peut-être ça dans Matthieu 7, après, monde a resté. mas eram pessoas que faziam sinais e maravilhas no nome dele. Então, São pessoas que faziam sinais no nome dele. c'est monde qui a fait des signes merveilleux dans le nom. E Mateus 7 está falando do final. Et Matthieu 7 a parlé de la fin. É quando ele vem para julgar, Elle vient juger, então essas pessoas vão ser rejeitadas. monde a resté. Elas tendo todos os dons e as maravilhas, Il y a tout le temps, tu fais des choses merveilleuses. e vai chegar para ela e falar: nem conheço vocês, sai daqui. Et là, il y a Jésus, mon Dieu, a dit, par contre, il est quoi? Então temos que meditar nas Escrituras On doit peut-être ça, nous méditer dans l'écriture e não sermos atraídos por dons. pour ne pas tromper nos deux dons. É claro que é bom você ser curado, Oui, ça va très bon pour nous guérir, é bom ter saúde, bon pour nous bien santé. e Jesus Cristo quer nos dar saúde. Bon Dieu, voulait pas nous santé, Jésus. Só que ele quer nos dar algo a mais. Mais seulement il veut pas nous bailler plus. Ele quer nos tirar dessa terra, Il veut retirer nous dans la terre ça, porque logo tudo será destruído. parce que bientôt tout arrive à l'étude. Então ele enviou um profeta no tempo do fim. Peut-être ça, vous un prophète dans la fin de temps. Esse profeta ele é o 7º anjo, Et peut-être ça, c'est le 7e ange là. e ele veio com uma Il mensagem vient avec un message para preparar uma classe de pessoas pour préparer une classe du monde para levar no arrebatamento. pour mener nous à l'enlèvement. Nós fizemos estudos sobre esse profeta lá J'ai atrás. fait étudier sur le prophète ça en temps Se passé. vocês pegarem os outros vídeos para dar uma meditada, Je regardais l'autre vidéo comme ça. Deus teria que mandar um profeta. J'étais obligé de voir un prophète. Só que o profeta ele nunca é bem recebido. Seulement qu'un prophète pas jamais bien recevoir. Il va jamais bien recevoir un prophète. Só os eleitos dão crédito para ele. Seul le monde qui est élu qui parle d'importance. Mas que Deus ajude vocês a meditar no que nós falamos Que bon Dieu lui aide pour capable de comprendre ça, nous dire. e não ser atraído apenas pelos dons. Pour pas essayer de tromper par don. É claro que a igreja, isso tem que acompanhar a cura divina, né? Oui, l'église doit accompagner avec guérison. Mas o que vai te salvar é a parte mais profunda da palavra. Mais ça capture c'est ça qui est plus profond dans la parole. Porque há muitos falsos profetas, Parce qu'il y a plus de faux prophètes que nem a gente leu, né? qui nous lisent. Só que tem que ter o verdadeiro Sauf que doit gagner un vrai para trazer o ensino correto. qui pour mener qui pour bailler un bon enseignement correct. Porque se você não tiver o ensinamento correto, Parce que c'est pas bon enseignement qui est correct. você não vai estar sabendo onde você está, On pas prendre qui côtoyer. onde você está pisando, o que você está ouvindo. On pas prendre qui sont pilés, qui sont entendus. Aí você só vai à igreja Seulement à l'église. e você não vai ter sempre um vazio ali, Seulement tu gagnes un vide. porque Deus teria que mandar um profeta, Et bon Dieu te obligé un prophète. porque teria que ter um profeta para precursar a segunda vinda de Cristo. C'est supposé qu'un prophète qui était pour annoncer le deuxième fois qu'il est venu. Porque João Batista é precursor da primeira vinda, né? Parce que Jean-Baptiste, c'est le prophète qui était annoncé la première fois qu'il est venu. Porque João Batista é o profeta Malaquias 3, se você lê Malaquias 3, ele se vê João Batista. Soit les Malachie 3, après Jean-Baptiste est là. Mas em Malaquias 4 já é outro profeta ali. Mais Malachie 4, c'est un autre prophète. Esse é o profeta que precursa a segunda vinda de Cristo. Pour ça, c'est lui qui a annoncé la deuxième fois qu'il est venu. Ele está em Atos 3, do 19 ao 22. 13, 19, De 19 do 3, Atos 3, Atos 3, 19 ao 22. Acte 3, 19, 22. E também está em Deuteronômio, capítulo 18, Dans Deutéronome 18, do 15 a 16. 15 à 16, Está em Apocalipse 10, 7. dans Apocalypse 17, Apocalipse 19, 10. Apocalypse 19, 10, Apocalipse 22, 9. Apocalypse 22, 9. Está em vários lugares da Bíblia. Dans pile partie dans la Bible.
você pegar os estudos que a gente fez sobre os profetas do Novo Testamento, Regardez l'étude de fait sur le prophète dans le Nouveau Testament, l'étude passée. você vai entender bem ali as escrituras que a gente leu. On comprend bien que ça nous délivre. Porque fora da mensagem do profeta hoje, Parce que en dehors de message là, qu'on a là, de prophète ça, você não vai conseguir entender o Evangelho. pas capable de comprendre l'évangile là. Porque esse profeta, Jesus Cristo veio dentro dele Parce que le prophète ça, Jésus vient dedans para trazer a abertura da palavra, pour lui ouvrir la parole là, para botar os crentes em posição, pour mettre les croyants en position, tirar a confusão religiosa retirer la conviction religieuse, e mostrar todo o engano do diabo, montrer de toute façon que ça peut pas tromper, tirar as pessoas da mão dos falsos ensinadores. retirer mon Dieu dans main faux enseignants. Então o profeta teria que vir, Le prophète là, t'es obligé de venir. e é isso que nós cremos nele. C'est dans ça que nous croyons. Nós sabemos essas coisas porque nós aprendemos dele. Nous connaissons bagage ça parce que nous apprenons de lui. É claro que a palavra não é dele, é de Jesus Cristo. Bien que la parole là, pas de lui, mais de Jésus-Christ. Mas Jesus Cristo que sempre usa homens para pregar o Mais Evangelho. Jésus-Christ toujours utilise des hommes pour prêcher l'évangile. Só que quando esses homens vêm, eles são rejeitados por muitos. Parce que le problème c'est que les gens sont venus au peu de monde rejeté. Então, como nós vimos, Et comme como nós lemos, les gens que nous sommes là, os falsos mestres têm esses sinais, faux maîtres gagnent des signes. e esses sinais que enganam as pessoas. Ces signes ça, ces signes ça qui trompent mon Dieu. As pessoas vão lá, são curadas, Tout le monde allait guéri. e só que eles não recebem a palavra da maneira correta Soit que pas recevoir la parole là de façon qui est correcte, para receberem fé para ir no arrebatamento. ou pas recevoir la foi pour aller dans l'enlèvement. Elas recebem a cura, Recevoir la guérison, elas não recebem uma palavra que lhe dê mais entendimento, que elas consigam crescer na fé. et pas recevoir la parole, tu as supposé recevoir pour capable grandir dans la foi. Elas sempre estão dependendo daquele homem, orando sempre aquele homem, Et toujours dépend de monde ça, qui a prêché à monde ça, sempre orando para aquele dom. qui a gardé des dons. Então a Bíblia diz que nós temos que olhar somente para Jesus Cristo. Bon. Temos que olhar somente para Jesus Cristo. La Bible dit nous supposons garder seulement Jésus. Então os falsos, os lobos escarnecedores que Paulo disse, Et loup qui a mangé le monde spirituellement, puis apôtre Paul a parlé. eles estão aí enganando as pessoas. Et là, il a trompé le monde. Eu espero que vocês tenham, que vocês meditem no que nós falamos, Nous avons souhaité que vous méditez de ça, nous sommes parlé là. que às vezes as pessoas falham hoje e não lê as escrituras. Après, nous tombé et pas ni écriture. O homem vai lá, prega, mas vocês não conferem. Nous allons là, ou aller le prêcher, ou même on va regarder pour si ça dit c'est ça. Vocês nem sabem se é daquele jeito ou não. On va apprendre si ça dit c'est ça. Ele fala e vocês acreditam naquilo, Ni parler, ou même seulement quoi ça dit. sem conferir as Sagradas Escrituras. Sans pas regarder pour ça dit si c'est ça dans la Bible. Digamos assim, o batismo na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. Et baptême dans la Bible, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. E o teu pastor vai e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Et le pasteur lui-même il baptise dans le nom du Papa, Petit Saint-Esprit. Nós falamos sobre isso. On parlé sur ça. Na Bíblia não existe ninguém batizado em nome do Pai, do Filho e do La Espírito Bible, pas quelqu'un monde qui est baptisé dans le nom du Papa, Petit Saint-Esprit. Santo. Citando os títulos, né? Et c'est pas nous citer le titre, ça. Então, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Et si tu es baptisé dans le nom du Papa, Petit Saint-Esprit, você não foi batizado corretamente. tu n'es pas bien baptisé. Detalhes assim que eu quero dizer. Des détails, ça que nous dit. Digamos, a Santa Ceia, o teu pastor serve para você com suco de uva e pão de padaria. Et Sainte-Seine, que le pasteur a mis banon avec jus raisin, avec petit pain qui fait dans le boulanger. E aí dá suco de uva e pão com fermento, que não sabe quem que fez. Et banon et jus raisin avec un pain, qui est-ce qu'il fait, ça le fait. Aí você faz isso, você está indo contra a Escritura, porque ele diz que tem que ser vinho e pão aso. Et dans la Bible, il dit que c'est du vin avec pain sans levain. Então são falsos ensinos, né? C'est mauvais enseignement. Também ele diz que a Santa Ceia ela tem que seguir o lava-pés. Et bien qu'il dit tout dans la Bible que Sainte-Seine est supposé suivre avec l'avant des pieds. Se você ler São João 13, ali está a ceia. Sur les c'est Jean 3,
ou après cette scène-là, E Jesus levantou da ceia, lavou os pés dos discípulos. Jésus levé il avait les disciples. Então, se você dá a Santa Ceia, Si vous avez Sainte Seine, se não é com vinho e pão asmo, c'est pas avec du vin, avec pain sans levain. e não segue lavar pés, Après ça, on va faire lavement des pieds. você está praticando o ato errado. On fait bagaille, on a l'erreur. Então, se o teu ministro não faz isso, Si le ministre Koto il va faire comme ça, você está fazendo aquilo errado. il va faire dans l'erreur. Ele tem que ser vinho, C'est supposé du vin, pão asmo sem fermento, pain sans levain. depois pratica o lava-pés sequente. Après ça, pour faire lavement des pieds. Só leia São João 13 que você vai saber o que eu estou falando. Ali, Jean 3, après ça me dit, tout ça me dit. Então, nenhuma palavra pode ser quebrada. Et il n'y a pas le pas supposé craser. Então, os falsos mestres vêm assim, eles vêm devagar. Faut le pasteur venir comme ça très lent. Eles mudam o que Jesus disse Il faut changer ça, il dit. e falam, não é bem assim. Il dit non, il va comme ça. Não, foi só para os apóstolos. Non, ça a été seul pour l'apôtre. E se você confirmar a escritura, ler São João 13 inteiro, ali você vê que é assim. Soit ali Jean 3, après ça nous dit là, il est consacré dans la vie. Então, nenhuma escritura pode ser quebrada, Et il va y avoir une parole là qui peut craser. mas os falsos mestres estão quebrando a escritura, Mais il faut mettre, il a crasé l'écriture. estão interpretando da maneira deles, Il a interprété de façon pareille. e estão enganando as pessoas, Il a trompé le monde. trazendo ensino errado, Il a un mauvais enseignement. ensinando errado. On a enseigné faussement. Então, vocês meditem no que nós falamos À méditer sur ça, nous parler là. e confirmam essas escrituras, Et regardez pour si ça nous dit aussi ça. e vocês podem assistir os outros vídeos, Et capable de participer dans une vidéo, pode se inscrever no canal. capable d'inscrire dans le canal là. Nós falamos sobre falsas doutrinas no Voilà, c'est começo, faux doctrine. e falamos sobre batismo apostólico. Parler sur baptême apostolique. Nós falamos sobre profetas no Novo Testamento, 4 On partes. va aller sur prophète dans le Nouveau Testament, 4 parties. Nós falamos sobre adoradores de imagem. On va aller sur mon capado image. Nós falamos sobre o sábado, esclarecemos sobre o sábado. On fait éclaircissement sur le samedi, sur le sabbat. Nós falamos sobre a semente da On serpente, va aller sur semaine serpent, em 2 partes também. 2 parties aussi. Também é importante você entender o Evangelho, se você ver o estudo sobre a semente da serpente, Et tout après seulement serpent, on comprend. você vai entender por que tantas falsas religiões. Après, vous savez, tout type de faux religion, ça. Então eu espero que vocês comparem as escrituras. Et la suite que vous comparez l'écriture. Só lembrando, o nosso trabalho é para ajudar vocês. Et c'est songer que le travail, ça va faire ce que vous avez. Nós não somos contra as denominações, as pessoas. Nous ne sommes pas contre dénomination, nous ne sommes pas contre quel monde. Nós somos contra os ensinos errados. Nous sommes contre le monde qui a enseigné faussement. Porque nós sabemos que se você for ensinado errado, Parce que nous connaissons mal enseigné, você irá para um lugar errado. ou alors un côté qui un mauvais côté. E você tem família, Pour une famille, você tem esposa, filhos, ou bien madame petite, e você tem que velar por sua casa. vous devez suivre pour qu'elle Se você está seguindo a Cristo, soit suivre Christ, se você está indo para a igreja, soit à l'église. esteja certo que você está no lugar certo. Vous supposez c'est sûr que nous côté qui suit Examine as escrituras, et examiner l'écriture. ore a Deus, Priez mon Dieu, para que Deus te ajude, pour que Dieu, para que você não seja enganado. pour capable tromper. Então, Deus abençoe vocês, Bon Dieu béni, em nome de Jesus Cristo. à notre Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amen.